São Paulo liberou temporariamente mais de 30 mil presos em regime semiaberto até o dia 17 de junho, seguindo a portaria Decrim 2 de 2019. Essa medida, que ocorre 3 vezes ao ano, pode ser revista pelo PL das saidinhas, que propõe restringir as saídas apenas para trabalho ou formação, exigindo inclusive o exame criminológico para a progressão do regime. O presidente Lula vetou a parte do projeto, mas o Congresso derrubou o veto e a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo lembra que presos que não retornam são considerados foragidos, perdendo inclusive o benefício do semiaberto. Há ali a falta grave, a regressão de regime e, naturalmente, quando há essas saídas temporárias, a população fica preocupada. Sérgio Zagarino, tem aí mais uma saída temporária. A gente teve aquele projeto discutido e votado no Congresso, veto, derrubada de veto. Para muita gente era a solução, a partir de agora não haveria mais a saída temporária, as saidinhas, mas está aí acontecendo normalmente para esses que já estavam presos, até porque a norma não vai retroagir para prejudicar esses réus e a população vai conviver com 37 mil presos nas ruas. Sérgio Zagarino, boa tarde. Boa tarde, Koba. Boa tarde a você que está nos assistindo, nosso telespectador, e também quem nos ouve pela rádio. Boa tarde, meus companheiros aqui de mesa. E, na verdade, eu queria ali colocar uma correção. São 37 mil criminosos que estão na rua. E isso é um absurdo. A gente aqui passa programa, vem programa, e a gente está aqui discutindo como que a gente faz para não ter criminosos na rua. O Congresso vai lá e consegue acabar com isso. Aí vem a legislação e, mais uma vez, vai proteger o bandido. Vai permitir com que quem já tenha aí adquirido esse privilégio. Porque muita gente fala que é adquirido um direito, mas, na verdade, é um privilégio, é um benefício. É dar benefício para quem comete crime. Vai o Congresso e acaba, fala assim, não vai mais existir. Aí vem a legislação e diz, opa, calma lá, não é bem assim, quem já tem o direito. Enfim, Koba, toda vez a gente vem aqui e demonstra. São inúmeros casos, a gente não fala de um cara que sai e volta a cometer crime. São dezenas, centenas, tanto é verdade que dessa vez tem que parabenizar, mais uma vez, o excelente trabalho da Polícia Militar, que já recapturou mais de 100 criminosos que estavam descumprindo ali as regras que ainda existem na questão da saidinha. Então, espero que dos 30 e poucos mil aí, a polícia consiga recapturar quem continuar fugindo ou quem não cumprir com as regras e que, se Deus quiser, vai acabar logo. Leandro Ferreira, meu amigo, saída temporária para muitos um instrumento de ressocialização, um instrumento importante em democracias, em sociedades civilizadas. Quer dizer, estas pessoas que sairão agora neste período, 37 mil presos, certamente então sairão, refletirão, perceberão o valor do convívio familiar, vão colocar ali o dedo na consciência e vão voltar ser humanos muito melhores para os presídios, é isso? Mais civilizados, mais atentos às necessidades do outro, mais empáticos, solidários com o bem alheio. É mais ou menos nessa linha que a gente pode acreditar? Boa tarde, Koba. Boa tarde aos meus colegas aqui de mesa e principalmente boa tarde, o sextou para a audiência da Jovem Pan. Estamos aqui no nosso último Linha de Frente desses dias úteis aqui da semana. Esperamos fazer um bom debate com vocês para deixar o fim de semana bem encaminhado. Então, eu estou aqui já debatendo há algum tempo esse tema das saidinhas, da questão da possibilidade dos presos que estão no regime, que tiveram uma progressão de regime, poderem ter esse momento de saída para visitar parentes ou até para outros objetivos, e acho que é importante a gente colocar tudo em perspectiva. É um ótimo momento para quem faz acompanhamento estatístico verificar esse grupo final que vai ter acesso direito a essa saidinha e o grupo que for preso daqui para frente não tendo esse direito. Vamos ver o que vai acontecer nos presídios. O populismo penal que atinge o Brasil já há bastante tempo fez com que fosse inevitável que as saidinhas fossem desmontadas pelo projeto de lei votado, vetado e derrubado o veto no Congresso Nacional. Então, eu vejo que agora é um momento profícuo para a gente acompanhar, fazer um grupo de controle e um grupo de tratamento, como se diz no trabalho científico, para ver o que vai acontecer com o grupo que ainda goza dessa possibilidade e os que não. Eu desconfio que a gente vai ter maiores problemas com um grupo que não tem direito
a essa possibilidade do que com um grupo que detém esse direito. E é importante lembrar que não é a questão da ressocialização não é exclusivamente saidinha. Assim como a saidinha não é para o preso de alta periculosidade que acabou de cometer crimes. É muitas vezes o cara que já tem o direito de sair para trabalhar e volta à noite, né? É muitas vezes o cara que, inclusive, tem esse direito de sair para trabalhar, mas não tem a possibilidade porque os presídios não têm a estrutura ou ele não encontra a oportunidade que precisa, né? E eu entendo que vai ser um prejuízo muito grande para a sociedade que a gente caminhe na direção desse populismo penal que estamos vivendo. Um ponto importante, Sérgio, antes de você intervir, né? Você hoje veio todo de preto e cinza, eu não estou entendendo, um clima triste para sexta-feira, você assim, trajado de preto, cinza e preto. Eu tava bravo com o Leandro, eu já ia brigar no meio dele, mas Leandro, como você falou da minha roupa, eu estou no tom sobre tom aqui, ó, tô elegante. Bom, agora deixa eu voltar a ficar bravo aqui, porque você vem falar de populismo. Não, calma, Leandro. Você fala à vontade. Você veio falar de populismo penal. Não, eu aceito o elogio, mas populismo penal não. A saidinha, ela veio pra pauta e ela foi aprovada no Congresso, o fim dela, porque a população brasileira tá cansada de ver criminoso na rua. E como se fosse um benefício, não é isso. E ó, para você ficar um pouco mais inteirado de como que funciona um presídio, o presídio hoje, ele é dominado pelos crimes organizados, pelas inúmeras facções. Esse cara mais tempo lá dentro? Calma. Então por que você esse cara mais tempo lá dentro? Mantém o coração, que eu sei que sextou, mas mantém o coração em paz, porque a audiência, ela sabe que no presídio hoje é como se fosse uma universidade do crime. E o cara, quando ele vai preso, exato, isso, concorda, continua concordando, porque quando o cara vai preso, ele lá dentro, ele tem que ser protegido por essas facções. E sabe o que ele faz quando ele sai de saidinha? Ele vai ter que cumprir missões para essas facções. Sabe quais são as missões? Quem está em casa já viu inúmeras vezes essa triste situação. São missões para matar policiais, para roubar estabelecimentos que geram dinheiro para o crime organizado. É isso que a saidinha faz. E é por isso que o Congresso botou fim. Acabou essa história de saidinha. Você me desculpe, não quero consumir o tempo das nossas colegas aqui, mas você tem que analisar tudo do ponto de vista estatístico. Não tem mais gente dentre as pessoas que gozam da saidinha cometendo crime do que dentro da população em geral. E você tem que avaliar que a legislação, ela é reflexo da vontade da população brasileira. Eu concordo, a população brasileira, por intermédio do Congresso, deixou claro que não aceita saidinha. É legítimo. E o que tem que ser feito, pra gente não falar que vamos acabar e fazer o quê? Altera a Lei de Execução Penal, que foi criada em 1984 com a ideia de criar essas fazendas, essas zonas agrícolas, que vai levar o cara. Mas olha só para terminar aqui, isso não é privilégio. Privilégio é renúncia fiscal, que está cheio de gente lá gozando de bilhões que não deveriam estar sendo prorrogados. Se for para fazer um discurso anti-privilégio, quero ver você, Sérgio, fazendo um discurso contra esses privilégios, contra os piratas que estão lá no Congresso Nacional, e a Defensoria Pública da União já demonstrou que as pessoas que são recapturadas ou que são abordadas pela polícia, uma alta porcentagem são em função de ações que sequer o STJ aceita como válidas nessas abordagens. Muito bem, vamos aqui na 1. Dá uma olhada aqui, Leandrinho, na minha tom e sobretom? Gravata, terno, camisa. Quero saber se eu tô aprovado. Se tá tudo bem pra você, minha roupa? Eu tô achando que eu é que tô reprovado, porque tá todo mundo. Quero mandar aqui um abraço, um beijo pra nossa Thali Miranda, a figurinista da Jovem Pan. Se você falasse contra, seria contra a firma, meu amigo. Agora nós vamos ouvir a Jéssica Almeida. Jéssica, aqui em São Paulo, esse debate da saidinha tomou as mídias, repercutiu demais durante a votação do projeto, o veto, a derrubada do veto. Só se falava disso. Quero saber lá na sua terra, você que vem do Recife, terra do nosso querido Mano Ferreira também. Como é que você vê essa questão da saída temporária? É boa, é ruim, faz bem, faz mal para a sociedade? Jéssica Almeida. Recife foi incluída num rol muito estranho de cidades, uma das cidades mais seguras. Eu achei muito estranho isso, porque os números que a gente encontra nesses quóruns sociais são muito diferentes dos que a gente vive, né? E, infelizmente, não é só São Paulo que terá 37 mil presos saindo. Nós também teremos, até porque o benefício, porque a saída temporária é um benefício definido na lei. A esquerda fez muito bem o seu dever de casa, foi lá, pautou, mandou para o presidente Lula,
devolveu-se o Congresso, nós fizemos também, Sérgio, muito bem esse dever de casa. Nós tivemos 314 deputados derrubando esse veto. Além de que, no Senado, 52 deputados derrubaram esse veto. Isso é uma vitória da sociedade, porque quando a gente relativiza o crime, nós relativizamos também o esforço daqueles que também têm a mesma condição social e saem dessa situação, tanto de crime quanto até de uma exposição para a criminalidade, entende? E outra coisa que eu queria só esclarecer aqui, até porque a Jovem Pan tem um alcance imenso, a gente não pode deixar de falar, os benefícios para a graduação e trabalho, eles foram mantidos, eles continuam mantidos. O que foi retirado foi a questão de quem não tem essa atividade. E além de acrescido o exame psicológico e criminológico dessas pessoas que vão ter esse acesso ao benefício. Muito bem, Ana Beatriz. Quero saber também a sua opinião, nossa querida advogada, doutora Ana Beatriz. Boa tarde, Koba. Boa tarde, nossa audiência. Boa tarde. A minha opinião neste caso é a de que nós passamos muito tempo discutindo algo que talvez não tenha tanta relevância prática assim. Eu sou uma pessoa que fui a favor do final da saidinha, porque eu acho, sim, que é preciso dar um pouco mais de sensação de segurança para a população. E existe uma questão moral de você ver pessoas que cometeram crimes e, infelizmente, a lei de execução penal, ela não é aplicada da forma que ela deveria. Então, parte do problema que a gente enfrenta com essa questão da saidinha é exatamente porque presos que não deveriam ter direito a ela acabam sendo beneficiados por elas. E isso gera, sim, uma sensação de impotência, de insegurança, de revolta. Por que que ele, que matou a minha filha, está saindo no Dia das Crianças e eu já não tenho como comemorar com a minha filha porque ela morreu? Então, eu entendo, mas eu acho que no macro, no problema como um todo, a saidinha é uma migalha de um problema gigante. E o meu medo, o meu receio com relação a isso é as pessoas acharem que por conta do final da saidinha, algo vai mudar e eu vou me sentir segura e o problema vai acabar. Eu acho que a gente precisa ter debates como esse que tivemos com relação à saidinha para muitos outros instrumentos do sistema carcerário, do sistema penal. E só assim nós vamos conseguir chegar a uma melhora. Os meus colegas colocaram muito bem que hoje a prisão é uma escola. E ela precisa ser uma escola, mas não do crime. Essas pessoas um dia vão sair da prisão. Eu sei que muitas pessoas gostariam que não, que elas ficassem lá para sempre. Mas a nossa Constituição não permite. Então, um dia essas pessoas vão sair de lá. Dito isso, não é melhor que lá dentro elas aprendam coisas boas, ao invés de coisas ruins? Como que a gente vai fazer isso? Quem está se preocupando com isso? Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Olha só, quero relembrar aqui para vocês alguns casos para falar sobre alguns destes que terão o benefício da saída temporária, estarão, portanto, aí nas ruas até o dia 17. Lindenberg Alves, vocês se lembram, aquele do caso Eloá, que aconteceu aqui na região metropolitana, em São Paulo, não me lembro se no ABC, não é? Santo André. Santo André, exatamente. O Gil Rugai, quem se lembra do Gil Rugai, matou o pai e a madrasta em 2004. Christian Cravinhos estará nas ruas, então se você estiver aí nas ruas e em algum momento verificar algum rosto conhecido do caso Richthofen, pode ser o Christian Cravinhos. Como é que você vê esses nomes todos aí passeando agora nas ruas do estado de São Paulo, o Sérgio Zagarino? Uma imoralidade, Koba, uma vergonha. É reflexo da vontade popular de pôr fim a esse instituto. E eu vou citar mais um caso agora que aconteceu lá na região da Baixada Santista de Santos, que você que está em casa deve ter, infelizmente, visto, que foi aquele cara que saiu de um carro e deu uma voadora no peito de um idoso de 77 anos que veio a óbito após ser atendido. Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai ser condenado. Eu vi o advogado dando entrevista dizendo que tem problema. Problema tem ele na rua para a sociedade. Esse cara vai ser preso. Sabe o que vai acontecer com ele? Lá na frente, se não for aprovado logo essa lei para pôr fim à saidinha com a sanção presidencial, esse cara vai ter direito aí a poder continuar andando na sociedade. Um cara que dá uma voadora no peito de um idoso de 77 anos por motivo
torpe por nada, isso é um absurdo. É uma vergonha, Ocoba. É reflexo de uma sociedade que não acredita mais em ressocialização. Não existe essa ideia. A gente tem que fazer uma modificação, uma reforma no sistema carcerário. A gente tem que pensar em PPP nos presídios, porque é fato. O Estado, onde ele colocou a mão, ele perdeu a linha. Os presídios hoje, a Ana, ela falou e vou repetir. O presídio hoje é uma universidade do crime, infelizmente. É a universidade do crime, Aninha? Porque sabe uma coisa, eu acho que muitas pessoas não levam isso em consideração quando defendem o Instituto da Saída Temporária, como medida de ressocialização do detento. Porque falar na Itália tem, na Alemanha tem, na França tem, não sei onde tem. Mas lá não tem PCC, amigo. Não, mas lá não tem a facção criminosa. Mas calma, lá não tem a facção criminosa dominando o sistema penitenciário e que acolhe o cara quando ele chega preso. O cara, ele chega o primeiro dia na cadeia, ele ganha sabonete, ele ganha pasta de dente, ele ganha um celularzinho pra você falar com sua família, ele ganha uma garantia de que ninguém vai bagunçar com ele lá, ninguém vai zoar com ele. E aí, na primeira saída temporária desse casa, isso tem um custo. Ele chega lá com uma missão, ó, tá na hora de você pagar a sua hospedagem aqui, a sua recepção, a hospitalidade que todos nós lhe demos. É aí que ele vira soldado do crime. Então tem que levar em consideração isso também, né, Ana Beatriz? Não, mas veja bem, tanto eu levo isso em consideração, que é por isso que eu defendo uma revisão completa. A saidinha é um instrumento de ressocialização e a ressocialização como um todo não deu certo. Nós precisamos revisar aquilo que chamamos de ressocialização e como faremos isso no macro sistema e não com relação a apenas um instituto que teoricamente tem o condão de ajudar nesse ponto que seria a saidinha. Por isso que eu defendo o fim da saidinha nesse momento. Mas é inevitável. Se não for na saidinha, quando este preso for para o regime semiaberto, quando esse preso for para o regime aberto, ele vai fazer exatamente isso que o Koba falou. E ele vai ter passado mais tempo dentro da prisão, com essa hospitalidade, e provavelmente a missão não vai ser uma só. Então, tudo bem, estamos resolvendo este problema de imediato? Sim. Mas como a gente vai resolver o problema principal? Esse é o meu questionamento. Eu não gosto da ideia de que a saidinha resolve tudo, porque não é verdade. Havia pedido, Jéssica Almeida. Eu acho interessante essa questão da saída temporária, porque recentemente nós tivemos vários pedidos do advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria, acerca da progressão de regime. E nós não vimos essa mobilização toda dos garantistas do direito penal acerca dessa medida também. Então eu queria saber se realmente só vale para um lado que fala ou se é válida para todos também esse benefício, essa progressão, essa ressocialização que a esquerda tanto prega. Só vale para as pessoas que estão em unidades prisionais que possuem superlotação ou ela pode também ser abarcada por todo e qualquer cidadão? Ô, Leandro Ferreira, já que a saída temporária é um instituto de ressocialização, e está aí desde 1984, que é a data da lei de execuções penais, a famosa LEP, e está acontecendo já há tanto tempo, todas as pessoas que estão com progressão de regime, no regime semiaberto, têm ali o direito à saída temporária. Por que é que não deu certo a ressocialização dessas pessoas? Porque olha só aqui alguns dados que eu estou de reincidência no Brasil. Tem várias variáveis aqui, né? No período de 5 anos, depois de 5 anos, com o mesmo crime, com crimes diversos. Mas a média aqui está em torno de 40% de reincidência. Mas não entre a saidinha, presos em geral. Não, presos em geral. Mas todos os presos em geral passam em algum momento pela saída temporária. Porque mesmo aquele que é preso em regime fechado, se ele passa 1/3 em crimes comuns ou 2/3 em crimes hediondos, ele vai naturalmente para o regime semiaberto e está tendo, até hoje, a saída temporária. Então, todos os presos, até o cumprimento da pena, ele em algum momento vai ter direito à saída temporária, por enquanto. E os números indicam que ele volta a cometer crimes. E aí? Se é um instrumento de ressocialização, por que não ressocializa? Mas é exatamente esse tipo de coisa que permite a gente fazer um acompanhamento sério sobre isso. Vamos saber, então, qual é o impacto da saidinha no processo de ressocialização? Ressocialização é um conceito. Desencarceramento, que é algo que eu também defendo, é outro, né? E a gente está caminhando no sentido de mais encarceramento em massa, mais encarceramento de pobres, pretos de periferia. É o PPP que vocês querem para presídio, é pobre, preto e gente da periferia na prisão.
Esse é o PPP que se trata quando vai falar de reformar presídio. Eu quero ver, dizer aqui, Koba, que o Estado vai estar disposto a ele dar o sabonete, a ele dar a boa condição de estar lá dormindo em alimentação, que é ele dar a segurança para aquele preso, para que ele não se veja obrigado a cair nas malhas da facção criminosa. A gente tem gente que ganhou prêmio Nobel por defender que o Estado tem que disputar o criminoso contra o crime. Não é igual o secretário Derrite acha, que é desmontar a empresa do crime. É o contrário. É na hora que o cara sair, a gente ser capaz de disputar dando emprego, dando educação. A gente tem que ser aberto à possibilidade de esses egressos, Koba, já que você falou de 40% em geral, egresso do sistema prisional, vamos então discutir uma cota para contrato de serviço público, limpeza, varrição, esse tipo de coisa, uma cota para egresso dentro de uma política que atenda a esse cara preferencialmente, já que ele corre risco, e um risco muito grande mesmo, de reincidir. Eu acho que o debate tem que ser feito corretamente. Não vale tratar de estatística só quando quer dar no lombo do trabalhador para diminuir benefício social. Ô, Leandro, cara, desculpa. Rapidinho, Zaga. O nosso público em casa não pode se deixar permitir não entender o que está acontecendo. O Leandro, ele falou que ele é a favor do desencarceramento. Sou. Sabe o que significa isso? Não colocar criminosos no presídio. É tirar quem não devia estar lá. Quem não devia estar lá. Mas, vou lembrar a audiência aqui. Do Leandro, quem não devia estar lá é ladrão de celular. Então, assim, Leandro, desculpa, não é isso. Se ele estiver junto com o homicida, não. Claro.